André Capiberibe. Sendo mais cedo agora aqui? Bom dia, Renata Abreu. Bom dia. Todos nós mais cedo, Todos, né? não. Acabou o horário de verão. Bom dia a todos, nossos amigos da Rádio Assunção. Estamos iniciando também, nesse momento, a transmissão online dessa segunda parte do Hora da Notícia. Agradecendo a quem fez o partilhamento do vídeo, como o Alexandre Viana, o Aristeu Henrique, o Liberato Barroso, o Auriclécio Macedo, o Fábio Tajra, o Márcio Borges, o Elton Pereira, que retransmite o nosso programa lá na sua web rádio Interative Metro de Maranguape. Olavo Souza. Bom dia para quem já está aqui no ar, no Facebook, como a Tânia Martins, o Marcolino Neto de Santa Quitéria, Fernanda tem alguma coisa da Polônia, Flávio Cavalcante, Sandra Biguetti, o Paulo Roberto. Bom dia a todos vocês. Entrando nessa história do Bebiano, porque a Folha de São Paulo, na verdade, a Paula Cesarini está dizendo hoje, né? Hoje não, na sua coluna de ontem, que ela aos domingos fala, soltando fogos para a Folha de São Paulo, que a Folha de São Paulo teria conseguido derrubar o ministro. Ela não consegue disfarçar, ela diz no texto dela que... Ok, o som? Parece que estamos com problema no som. Eu tô achando que tá com microfone, o microfone Luciano. Vamos embora. Bom, vamos embora. Bom dia para o Paulo Roberto, bom dia, Luciano, ao trio maravilhoso, novo horário, Marcolino, dinâmica compartilhada. Bom, Bebiano caiu, disse muito bem o nosso Érico Firmo, não por causa do escândalo, mas por causa da sua briga com o filho. E a Folha de São Paulo, quando quer... A ombudsman não disfarça, né? Que ela quer dizer que não é louro para derrubar o ministro, mas é porque a Folha é quem fez sozinho a investigação. E ela revela, viu, Renato, você estava falando aí, ela começou, na verdade, o caso do ministro do Turismo é a mesma coisa, viu? É também a história de candidaturas laranjas. Ela começou lá com Minas Gerais, não deu muito certo. Aí viu que Bebiano era o cara, né, que era o mais próximo do presidente, enquanto que o cara do PSL é o cara distante, um ministro distante do turismo, indicado pelo partido. O Bebiano não, era um cara de primeira hora, se esforçou, deixou tudo de lado e fez a campanha do Bolsonaro. Era um homem de força na campanha e também no governo, embora no governo ele já tenha sido desidratado, né? Quando se esperava dele um ministério mais forte, foi colocado ali no que ele é hoje, que hoje ele está saindo, né? Então, não tem esses fogos para a Folha de São Paulo, porque se fosse assim, quem teria primeiro caído seria o ministro de Turismo lá de Minas Gerais, né? Do PSL. E até o Bebiano diz, né? Como é que é isso? Né? Eu estou perplexo, porque aqui eu sou tratado pelo mesmo escândalo e o outro lá está sem nenhum problema, ileso, né? Não sofreu nada. Aliás, o ministro do Turismo começou a dizer que não tinha nada a ver, que era diferente, mas não tem diferença nenhuma. O caso é o mesmo, o escândalo é o mesmo. E a própria Paula Cesarino revela que os eleitores estavam cobrando, né? Por que é só do PSL? Aliás, a Folha chegou a colocar numa manchete partido do Bolsonaro, não é mentira, certo? Mas é a forma de como colocar o presidente no olho do furacão. Como o Renato disse, o presidente não tomava conta disso daí. Os laranjas receberam mais dinheiro do que o Bolsonaro. Essa paixão lá de Pernambuco recebeu mais dinheiro do que o Bolsonaro para a sua campanha. O PSL é que usou o Bolsonaro. O PSL se aproveitou do Bolsonaro. Então, só depois que os ouvintes, leitores da Folha de São Paulo, cobraram, porque só o PSL, a Folha descobriu que 14 partidos teriam feito a mesma coisa. E o Jornal Nacional encontrou mais 4, né? Chegou a 18 partidos. Então, Bebiano caiu por causa dessa atrapalhada do filho, que foi dizer que ele mentiu, criou um clima que não tinha mais como se sustentar. Até na sexta-feira, ainda havia, né? Porque muita gente, olha, isso vai atrapalhar a reforma. Hoje, o que interessa mesmo é a reforma, e tentaram manter Bebiano. Só que Bebiano, chamado de mentiroso pelo filho Carlos Bolsonaro, e houve o retweet, né, do pai, né? Então ele disse, olha, eu tenho que explicar isso daí, e chegou a vazar áudios demonstrando que ele não era o mentiroso naquela história, ele realmente tinha conversado com o Bolsonaro. Então, como houve esse vazamento, o Bolsonaro, presidente,
aproveitou e disse, olha, não dá mais para continuar, porque ele quebrou a confidencialidade. Isso é muito grave. Porque aquilo que você conversa com o presidente, e na qualidade, na função de ministro, aquilo tem que ficar entre os dois. Então, o próprio Bebiano, no movimento para se segurar no cargo, revelou para a área militar do governo, né, são 7 ministros militares, agora vai ser o 8º, na verdade são 2 ministros com nome de ruas do Ceará, né, o Bento Albuquerque e agora o Floriano Peixoto. Então, ele explicou e mostrou, e é óbvio que quando você mostra para o grupo, vai vazar na imprensa. E o antagonista e a Veja deram o áudio dizendo que o Bolsonaro, quer dizer, o Bolsonaro realmente conversou com o Bebiano, tanto que disse, ele admoestou o Bebiano, como é que você traz para dentro da nossa casa o inimigo? Isso era o quê? Era uma audiência que o Bebiano tinha dado para o vice-presidente institucional da Rede Globo, e o Bolsonaro não havia gostado disso. Então, o Bolsonaro é prova de que o Bolsonaro já havia realmente conversado com o Bebiano. Então, se o Bebiano apenas dissesse e não tivesse vazado, é possível que ele tivesse continuado. Depois que houve o vazamento, não teria mais. Aí Bolsonaro diz, olha, não tem mais como isso daí. Agora, você diz que a Folha de São Paulo estava querendo que o Bebiano contasse coisas. Quem estava com essas maledicências, de novo, o rapaz lá do jornal Globo, Lauro Jardim, chegou a dizer que o Bebiano teria dito que se arrependeu por ter trabalhado com o Bolsonaro e que o Bolsonaro era uma pessoa maluca e perigosa para o Brasil. Isso está nas palavras do Lauro Jardim. Hoje mesmo... Diz isso, não. O Lauro Jardim diz. O Lauro Jardim. Aquele mesmo que disse que o Temer disse que tem que manter isso daí. Então, o Lauro Jardim disse, mas hoje mesmo, no seu jornal, o Globo, tem o Bebiano dizendo que jamais fará isso daí. E não seria de bom tom, porque ele conhece muito, né? Por isso que estavam dizendo que ele seria... Ele seria canalícia. Que ele seria o homem-bomba, né? Que podia... E estão dando corda pro cara, né? E o próprio... o Marinho, né? Que é o amigo dele. O Paulo Marinho, e que é o suplente do Flávio Bolsonaro. Isso, olha, tem que resolver. O que é que vai centrar fogo agora o Bebiano, que eu acho? Vai centrar fogo no Carlos Bolsonaro, para dizer que ele é o problema. E realmente ele causou muito problema. Então, que os dois realmente se resolvam lá. E o governo tem que continuar, porque o governo tem assuntos seríssimos para tratar. Os dois casos, o pacote anticrime do Moro e também a reforma da Previdência. Agora, tem 2 assuntos que eu queria falar, Renato. Só para complementar o que você está dizendo aí, o Jornal Nacional, a informação do Jornal Nacional é o seguinte: são 51 candidatos laranjas, espalhados por 18 partidos, em 18 estados da federação. Destes 51, 45 são mulheres. Pronto, é isso aí. Então, aquela história de... aquela história da lei, etc. Então, são 45 mulheres... Camisa 51, de força para os partidos. Né? Usaram as mulheres, né, para tentar cumprir a exigência legal da lei, mas isso se revelou uma grande patifaria, porque você não pode obrigar a participação feminina por lei. Isso tem que ser uma conquista das mulheres. As mulheres têm que ir para os partidos. A sociedade tem que se mobilizar. O segmento mulher tem que querer participar da política. Não é lei que vai obrigar partido a trazer uma mulher de sei de onde para ser candidata. Deu nessa distorção e mostrou-se que isso precisa ser corrigido para as próximas eleições. 51 candidatos, laranjas, 45 são mulheres, então está provado que gerou a distorção. Queria fazer uma conexão. Houve você falou aí das diárias da Defensoria Pública. Defensoria Pública da União, né? Olha só agora o que é que diz aqui, uma denúncia contra, de novo, a Damares, né? Então a Folha trouxe a matéria dizendo: Ministério impediu viagem, diz órgão que combate a tortura. A pasta não libera verba para visita ao Ceará, segundo o Grupo de Direitos Humanos. O que é que ele diz? Que o Ministério está impedindo o trabalho da turma lá, integrante do Mecanismo Nacional de Prevenção e Combate à Tortura. Sabe o que eles queriam, Renato? Sim. Queriam vir para o Ceará, porque receberam denúncia de que poderia estar havendo tortura nessa nossa ação local de combate às facções e ao crime organizado.
o próprio Ceará, que nós não ouvimos, a não ser Nada. naquela coluna do Demitri, que o jornal não apurou, tinha o dever e a obrigação moral de apurar, porque um dos seus colunistas, um repórter especial, colocou lá dizendo que havia essas denúncias. Nunca o jornal fez nenhuma matéria sobre isso daí. Não apurou Então nada. os caras queriam queriam Nada dinheiro positivo. para vir para o Ceará para cá e foram dizer Pra gastar que a dinheiro. Damares não tinha dado dinheiro. A Damares disse, olha, a questão aí é de tempo, é de agenda. Vocês tinham que ter pedido há algum tempo, tem que se planejar, e não fizeram. Então nós não Eles torrar estamos dinheiro público. Aí cortando. Vinha fazer o quê aqui no Ceará? Opa. Tinha tortura aqui no Ceará por causa do combate às facções. Acerta, ministro. A outra coisa que me deixou assim abalado nesse fim de semana é que eu não sabia que o Reinaldo Azevedo chegaria a esse ponto, né? Porque é um liberal e é um liberal coerente com as suas doutrinas liberais. Ou nesse final de semana, o título da sua postagem é, aí entre aspas, impeachment branco tem de isolar Bolsonaro, fazendo laranja de seu próprio governo. Tarefa é dos generais. Esplanada precisa de uma faxina. Olha a loucura só nesse título, né? Só nesse título tem essa loucura já. Ele diz, é claro que os filhos se tornaram personagens tóxicos do governo do pai, mas não bastará impor o cordão sanitário para separá-los de Bolsonaro. É Bolsonaro que tem que ser separado do governo. Vou repetir o que disse o Reinaldo. É Bolsonaro que tem que ser separado do governo. E com urgência. Rodrigo Maia, os generais e mais uma meia dúzia de governistas com mais o quê? Com miolos, tem de aprovar o impeachment do mandatário. Eu acho que você dá muita cancha para esse doido. Bolsonaro, olha, vou terminar. Bolsonaro só tem salvação se virar laranja do próprio governo. Os generais que se encarreguem. Olha o que ele está dizendo. Esse rapaz é um péssimo. Os generais que se encarreguem. O que ele bebeu nesse fim de semana? Medida essencial, para tanto, é fazer tão ao longo do ano, uma faxina na esplanada dos ministérios, com a demissão de todos aqueles que exibem sinais evidentes de demência política. Demência é a sua, Reinaldo Azevedo. Lamentavelmente, você devia estar bêbado. Nunca ouvi tão estúpido como desta forma. E você, eu sempre tive como um cara inteligente, altamente autoritário e uma defesa escancarada de um golpe. O cara foi eleito. Como é que eu vou afastar o Bolsonaro porque eu não gosto dele? Porque ele está fazendo alguma coisa. Vamos afastar o Trump? Ele disse que nos Estados Unidos afastaram o Trump. Afastaram como? O homem está aí, vai fazer o muro, vai usar a emergência para fazer o muro. Tem subido. Dentro da lei. Tem subido a sua audiência, a sua aceitabilidade pela população americana. Que viagem, Reinaldo Azevedo. Defender um golpista desta forma, vivandeiro. Aqui é o próprio vivandeiro que visitava os bivaques, como dizia o Castelo Branco, tentando insuflar os militares contra o governo legítimo eleito. Os militares estão com o governo. É óbvio que está havendo muita atrapalhada. É óbvio que está havendo muita bagunça. Assim como houve no governo Dilma. Mas a Dilma caiu não foi por causa de bagunça e de atrapalhadas, não. Caiu por causa de crimes. E o Bolsonaro, nesse momento, não tem nenhum motivo de crime. Atrapalhada, sim. Os filhos estão atrapalhando o governo, é verdade. Que o Bolsonaro tem que dar uma ordem geral na rapaziada, segundo a expressão do Mourão, não se discute. Que o Bebiano não mentiu, né, que nesse caso o Bolsonaro é quem teria mentido, também está claro. O Bebiano está sendo afastado por causa dessa briga familiar. Eu acho que em contrapartida, aqui é o positivo, né? Você tem os negativos e os positivos. O positivo nessa briga é que sai o Bebiano e agora o Bolsonaro tem também uma obrigação moral de afastar o filho. Porque não pode dizer que é o filho que manda no governo. Quem manda é o Bolsonaro. E ele tem que realmente dar uma ordem unida. O filho pode ter tido a maior da boa vontade, mas é muito temerário que alguém dizendo que quer defendê-lo faça isso que o filho fez. E está agindo como um pitbull. Um pitbull
não pensa, só age ou reage, né? Então tem que dar um chega para lá. E é lamentável, Reinaldo Azevedo, vê-lo como golpista. Você que sempre foi um defensor intransigente do Estado democrático de direito. Eu acho que só tem uma situação. Você devia estar bêbado. Nem ele, nem o coach. Eu não perco tempo com esse imbecil, não. Acho que você dá cartaz de barra um imbecil como esse. 6:12. E chega aqui a mensagem, um amigo do Cídio dizendo que já há muito Bebiano é persona não grata no meio militar. Olha aí. Nem os militares que mal o Bebiano. Não, os militares todos defenderam a permanência do Bebiano. Está dizendo o contrário. Não, isso os militares se reuniram, o Mourão defendeu, o Ônibus defendeu, mas saiu. Aí não era por causa do Bebiano em si, era por causa da governabilidade, e os militares também não gostam da interferência dos filhos. Não, eu disse aqui que o Bolsonaro tem que pegar esse filho dele e mandar lá para... Vai ser vereador, né? Vai ser vereador. E contratar um profissional para cuidar das contas dele. Tirar esse menino das contas, porque ele usa as contas para fazer o jogo dele e não pode fazer isso, porque quando ele faz isso, ele envolve o pai, que é o presidente da República. Tem que acabar envolve o governo. Envolve o governo. Então, isso aí é ponto pacífico. Agora, o Bebenaz saiu, vira essa página, bota esse general, sei lá quem é que vai lá, e o governo tem que enfrentar as questões que o país espera. É o projeto do Bolsa, e a reforma, da Previdência. A reforma da Previdência. Que o governo já está, inclusive, articulando uma grande campanha para dialogar com a opinião pública, para não deixar que as mentiras possam sabotar a ideia da reforma da Previdência. Pronto, Renato, eu encontrei aqui o desmentido do Bebiano. Está na Folha de hoje, numa entrevista para Mônica Bergamo. Ela diz: neste domingo, o jornal O Globo noticiou que ele teria dito que Bolsonaro é uma pessoa louca, um perigo para o Brasil. Bebiano negou veementemente. Nunca falei nada parecido sobre o presidente. Pois é, querendo seu jogar. Lauro Jardim, de novo, seu Lauro Jardim. Então, notas que isso não é jornalismo, você quer uma narrativa, né? Já tem um imbecil juramentado alardeando um golpe, né? Quer dizer, você quer se insurgir contra o presidente eleito com mais de 55 milhões de votos, quer dizer, um indivíduo que só pode estar falando em nome da direção de redação dele, chateado com o governo por algum outro. Então, um jornalista que presta esse papel, para mim, deixa de ser jornalista. É igual aquele outro que virou petista de redes sociais, o tal da conversa afiada, que virou um ex-jornalista em atividade. Feio, né? Paulo Henrique Amorim, que recebeu milhões de reais daqueles blogs. Parece estar em transição. Daqueles blogs sujos, daqueles blogs sujos que eram alimentados com dinheiro público pelos governos petistas para mentir e tentar ludibriar a opinião pública, né? O governo do Bolsonaro não faz nem uma coisa nem outra. Não dá dinheiro para a imprensa, isso deveria ser saudado como salutar. Olha, o J.R. Guz da Veja escreveu uma página memorável. O governo do Bolsonaro é uma grande oportunidade para a imprensa aprender a sobreviver com verbas no mercado. Qualquer democracia de país ocidental, eu estou falando das democracias, estou falando de ditaduras, a imprensa sobrevive do mercado. Nos Estados Unidos, por exemplo, o mercado sustenta os jornais porque ele quer uma imprensa independente de governo. Aqui no Brasil, a imprensa... só tem isso em São Paulo. Pronto. Em São Paulo tem isso. Não, mas tem não. Tem não. A Veja não, a Veja não. Verba. A Veja quebrou. A Folha está querendo verba. O empresariado segura o Estadão. Pois é. O Estadão, que é um jornal que merece ser seguro, porque a Veja também está para quebrar. Então, no Brasil, infelizmente no Brasil, a imprensa, ela vive às expensas do poder público. Isso é vergonhoso. E faz achaques com manchetes. Isso é mais vergonhoso ainda. Nós estamos num... Eu digo isso lamentando como jornalista. Porque lamentar os jornais e a imprensa brasileira deviam estar a serviço da sociedade. E não fazer picuinha com o governo porque está deixando de receber verba. Ou porque tem um projeto lá na Casa Civil para liberar tanto para a empresa. Se não sai a liberação, taca a manchete contra esse governo. É assim que a imprensa brasileira trabalha. E ela devia estar aproveitando esse momento do governo Bolsonaro para dar um salto de qualidade, mas ela não sai. Ela é prisioneira desse chiqueiro da verba publicitária oficial. É uma vergonha um negócio desse. É uma vergonha. Isso sai para mais de 80% dos jornais do Brasil. Olha, para tirar um, tem zero. Tem zero. É lamentável que a gente tenha uma imprensa nesse nível.
Inclusive de inventar mentira. Começa do Lauro Jardim. Inventar mentira. Como é esse artigo, a coluna deste imbecil, do blog dele, mas isso é de uma imbecilidade. O cara desse pode ser levado a sério. Eu, se eu fosse dono da empresa, esse rapaz estava demitido. Porque, meu amigo, peraí, direito a escrever, liberdade de imprensa, você foi além disso. Você está pregando um golpe contra o presidente que acaba de ser eleito. O que é isso? Bom, deixa eu dar um bom dia para a Gorete Alencar, para a Helena Soares, Célia Martins, William Moreira, Jocilton Lopes, Silberto Pinheiro, a Sandrinha Valéria, o Márcio Manuel dos Santos, o Vespa Filho e o Paulo Roberto Soares Nobre. Ele diz uma coisa que muita gente tem dito e eu discordo frontalmente. Ele tem dito que o Carlos é gênio, ganhou as eleições e está desnorteando a imprensa. Não creio nessa genialidade. Não acho que ele ganhou as eleições. Ele pode ter ajudado bastante. Assim como o Bebiano está dizendo também que ajudou muito, né? Todos ajudaram. Todos ajudaram. Mas quem era Bebiano antes e depois de Bolsonaro? Então, o Carlos, para mim, tem sido um gênio para atrapalhar o governo. Tem nada de desnortear a imprensa. A imprensa, nesse aspecto, faz o seu papel normal. Vírgula, né? Quando você diz aí, Renato, que a imprensa também quer cutucar o governo, o que fica bem claro, a Folha deu 2 manchetes para o caso do ministro do Turismo na questão das laranjas. Deu umas 3 ou 4 para o Bebiano. Quando trouxe o tema de que 14 partidos também feito laranja, não tem chamada de capa, 18. Não foi... Não, estou falando da Folha. Sim. A Folha... Ela não deu manchete. Apurou 14. Não foi sequer manchete de página. Não, tá provado. Quando a gente fala chamada de capa, a principal chamada de capa, a Folha trouxe pelo menos 3 manchetes de capa para o caso do ministro do Turismo e mais umas 4 para Bebiano, uma em Minas Gerais, as 3, e as outras 4 para Pernambuco. Quando acossada pelos seus leitores que cobravam cadê os outros partidos, ela realmente fez uma matéria. Não foi manchete de capa, não foi sequer manchete de página. Mas essa de dizer que o Carlos foi gênio, que isso ajudou o governo, isso foi uma pisada de bola. Se ele foi gênio, nesse dia ele estava muito longe da genialidade. Isso que você está dizendo aí vai exatamente ao encontro do que eu disse. Que a Folha de São Paulo não faz jornalismo, que ela está com a narrativa desde a eleição passada, que ela perdeu, porque o candidato dela era o Jaiminho, o posto presidiário, que ela queria ver reeleito, apesar de ter sido a Folha, um veículo, inclusive, que soberbamente publicou os abusos de corrupção praticados pelo governo do PT. A Folha deu 5 manchetes de capa para aquela questão do fake news, que até hoje não foi contra o Bolsonaro. E até hoje não pediu desculpa em primeira página, que devia ter pedido se fosse um jornal sério. Há muito tempo deixou de ser um jornal sério. O que você está dizendo aí vai ao encontro que eu digo. Eu vim corroborar com quer dizer, o PSL, o caso do PSL foi manchete durante não sei quantos dias. Quando se descobre que são 14, o Jornal Nacional descobriu 18. Não foi sequer manchete de página. Então isso não é jornalismo. É o que eu estou dizendo, não é jornalismo. É um jornal que virou um panfleto contra o governo. Que tem um colunista, um imbecil, que está abertamente pregando um golpe de Estado. Pode um negócio desse? Um jornal desse não dá para ser levado mais a sério. Não dá. Não tem condições. Não tem. Uma empresa que mantém um blog de um imbecil que está pregando um golpe militar dentro do governo, a destituição do presidente para que os militares assumam o governo. Não, mas isso ainda não é da Folha, não. Isso é o Reinaldo Azevedo, ele está lá. Mas está no UOL. No UOL, não. Não. Ele escreve na Folha. Ele escreve na Folha. Não, ele tem as sextas-feiras, ele é articulista. Ele é articulista da empresa lá, foi Folha da Manhã. no blog dele, que é colocado lá na Rede Manchete. Mas é hospedado também no Folha da Manhã, no UOL. Na Folha da Manhã. O UOL é do grupo Folha da Manhã, que é do grupo Folha de São Paulo. Enfim, adiante. Porque o grupo é Folha da Manhã, que tem como veículos a Folha, o UOL, etc, etc, etc. Vocês viram que a denúncia que fizeram contra o Caiado, ele desmentiu, né? O governador Ronaldo Caiado. Não, aqui foi uma safadeza contra o Caiado. Foi uma safadeza. O camarada recebeu as filhas. Safadeza. Recebeu 2 filhas. Tipo de jornalismo, que moram em São Paulo, foram a Goiás, ele recepcionou, pagou do próprio bolso cerveja, refrigerante, esse tipo de coisa, e quiseram dizer que foi uma imoralidade, porque ele recebeu na residência oficial. Que besteirada, né? Não, o Caiado, inclusive, gosto do Caiado, porque essas coisas se matam assim. Quando você não tem pano para manga para dar para esse tipo de imprensa marrom, você mata assim, com os fatos. Porque quando a imprensa quer ir além dos fatos, você desmoraliza bem ligeirinho. Porque nós, jornalistas,
nós não podemos nos afastar do fato. Nós somos escravos do fato. E hoje no Brasil, tem uma banda do jornalismo que não quer mais saber do fato. Quer fazer narrativa política. Quer fazer campanha política. Como se fosse um terceiro turno da eleição agora com parte da imprensa. É o que está acontecendo. A Folha de São Paulo está fazendo isso. E está acabando enquanto jornal. E está se acabando. A Folha de São Paulo está se transformando num jornaleco de pior qualidade, porque o que ela está fazendo não é jornalismo. Não é jornalismo. O Caiado acabou com esse tipo de imprensa que está fazendo contra ele. Ele escreveu uma nota o seguinte: final de semana, ele e a esposa dele recebem as filhas que moram em São Paulo com os amigos. Ele é um pai. Recebê-las é sempre uma alegria. Não vou admitir, em 30 anos da minha vida pública, que minha família seja alvo de uma guerra política. Porque eu sempre soube separar o público do privado. Transformar um almoço com alimentos e cervejas em baile funk é uma baixaria inominável, com todo respeito ao funk, como manifestação cultural. Não fiz baile nem na minha casa, nem em palácio. Tentar rotular um almoço com minhas filhas e a animação delas para estar com os pais e amigos numa versão de baile só tem o objetivo de atingir o que há de mais sagrado na minha vida, na minha família. Isso é uma cafajestada. Infelizmente, o jornalismo brasileiro está nisso. Quer dizer, você, para atacar um homem público agora, você diz, ixi, o governador, ele é governador, mas ele é pai. Ele pode receber, sim, na residência oficial, que é o lugar adequado. Ele não pode receber, é no gabinete dele, porque aí ele mistura o institucional com o familiar. Mas na residência oficial, que é o local onde ele mora, porque a lei faculta isso a ele, o governador Camilo Santana reside aqui na residência oficial, ao lado do Palácio da Abolição. No final de semana, ele pode muito bem fazer uma confraternização com a família dele. Não tem nada a ver. Não tem problema nenhum. Não tem problema nenhum. E você querer rotular um encontro com as filhas que moram em São Paulo, viver o pai. Isso é quando deu uma cafajestada. Gente, que é isso? O jornalismo brasileiro está virando lixo. Pelo amor de Deus. Falar em cafajestada, não sei se vocês viram aí o que a USP fez recentemente lá em São Paulo. Antes, deixa eu dar um bom dia para o Marco Silva, para Lulu Araújo, Slides Sinésio, Jesus Alves, Ladislau Oliveira e o Valdo Rodrigues. Para quem não acompanhou, a USP indeferiu a matrícula de todos os alunos oriundos dos colégios militares que passaram no seu vestibular pela cota das escolas públicas. Alegava a USP que essas escolas não seriam públicas porque há pagamento de mensalidades. Esse problema envolveu o Exército. O Exército acusou a USP de estar fazendo algo contra o governo Bolsonaro. Olha só o que está isso daí. Envolveu o MEC e até o ministro Dória foi acionado, porque a USP é estadual. O governador Dória de São Paulo foi acionado. O que é que esses meninos fizeram vestibular na USP, se inscreveram e disseram, olha, eu quero entrar pela cota das escolas públicas. E passaram no vestibular de acordo com os critérios da escola pública. E aí a USP indeferiu. Oh, não, esses passaram, mas não podem não, porque, na verdade, as escolas militares não são escolas públicas. E o Exército disse, olha, já tem até no Supremo Tribunal Federal, porque havia lá uma ADI dizendo que essas escolas militares não poderiam cobrar. E o ministro Celso de Mello deixou claro que as escolas são públicas, ao mesmo tempo que deixou claro que poderia também fazer esta cobrança. Aí, hoje, a notícia hoje é que a USP recua e vai aceitar. E soltou a nota. A nota começa assim, face às afirmações que se tornaram públicas. Como é que começa com erro crasso de português? Porque, na verdade, é em face de. Isso é uma coisa que muita gente confunde, mas uma universidade não poderia confundir. Há duas expressões do vernáculo que se diz fazer face às, né? Fazer face, eu estou trazendo isso para fazer face às dificuldades, enfrentar tal. E a outra é assim, em face das circunstâncias tais, ele agiu. Então, a USP teria que dizer em face das afirmações que se tornaram públicas e para garantir a lisura de seu processo de matrícula, todos os candidatos aprovados, oriundos de colégios militares, vinculados e mantidos efetivamente pelas Forças Armadas, aí resolveu aceitar, voltou atrás. Olha o absurdo. E o Exército colocou o dedo na ferida. Isso que a USP está fazendo é uma retaliação ao governo Bolsonaro. Nunca tinha acontecido isso, Renato.
Por que aconteceu isso agora? Isso chama-se canalice ideológica de uma universidade pública bancada com os recursos públicos que tem que seguir a lei. Os alunos dos colégios militares passaram no regime de cota dentro das regras, porque foram melhores do que os outros, e numa canalice ideológica muito própria de alguns setores das universidades brasileiras, que ainda são dominadas por grupamentos que reverberam o marxismo, né, lulismo, petismo, leninismo. Infelizmente, as universidades federais são centros irradiadores disso, mas estão indo um pouco demais. Você está indo contra a lei e pior, prejudicando jovens. Porque nessa guerra, nessa canalice ideológica da USP com as escolas militares, visando atingir o governo, e visando que deu uma posição ideológica que ganhou as eleições no Brasil, quer dizer, você, além disso, você desrespeita a regra de quem ganhou uma eleição legitimamente. E você usa uma canalice ideológica para prejudicar jovens que não tem nada a ver com isso. Passaram licitamente no concurso. Passaram porque tiveram melhores condições de resultado do que os outros. Ponto. Não interessa se vem de escola militar, de onde vai que venham. Se eles se enquadram nas normas, das cotas, acabou. Isso é uma canalice ideológica que não poderia vingar. E quando a universidade recua de uma forma desavergonhada, desmoralizada. Parabéns ao governador de São Paulo, que teve uma posição dura contra a universidade. E a postura do Exército. E a postura do Exército brasileiro, que não deixou barato. O Sérgio Simonetti, amigo de nós três aqui, está dizendo uma coisa que não é dele, eu vi várias vezes, mas isso é uma grande bobagem que está sendo dita aqui. A mídia tinha o plano de associar Jair Bolsonaro a Gustavo Bebiano. É muito primário isso, tá? No esquema dos deputados fantasmas do PSL. E depois pedir o impeachment do presidente. Carlos Bolsonaro foi mais rápido e esperto do que a mídia defendendo e blindando o seu pai. O Carlos Bolsonaro fez completamente o contrário. Uma crise que estava lá no PSL, o Carlos Bolsonaro levou para o governo. Então, enquanto a gente não tiver essa capacidade de fazer autocrítica, a gente está imitando o que os petistas fazem. Os petistas não admitem erro nenhum. Aqui foi um erro crasso, político, de inabilidade e imaturidade política do seu Carlos Bolsonaro. E se a gente ficar defendendo isso, é a gente não compreender a realidade dos fatos. É cegar por uma paixão pelo Bolsonaro. Olha, que a imprensa sempre fez. Olha as manchetes da Veja contra o Collor, as manchetes contra o Lula, as manchetes contra Dilma, sempre fizeram. A manchete faz isso daí. Não, mas e achar? Aí é uma outra narrativa de dizer que a mídia tinha esse plano, né? Isso está na cabeça de quem? Né? Uma cabeça de quem que fica imaginando conspirações o tempo todo. E foi isso, essa cabeça do Carlos Bolsonaro, esse pensamento, que fez ele cometer essa inabilidade política. Não existia ao contrário, ele botou fogo na gasolina. Não existia uma crise de governo. Era uma crise restrita ao PL. Até não se falava Bolsonaro. Não tinha. A crise foi levada para dentro do governo pelo Carlos Bolsonaro. Eu já falei aqui que o presidente tem que pegar o filho dele e mandar para exercer o mandato e colocar um profissional. Portanto, eu já fiz o corte aqui em relação às misturas que o Carlos Bolsonaro faz. Porém, data vem aos amigos, eu acho que a imprensa já tinha colocado a crise dentro do governo, porque a imprensa, uma parcela dela, a Folha de São Paulo particularmente, tem uma narrativa contra este governo e vai continuar tendo. Podem esperar os próximos capítulos. Né? A Folha e alguns jornalistas como esse Jardim, etc., esse imbecil desse Reinaldo Azevedo, tá entendendo? Porque um cara que escreve uma imbecilidade como ele escreveu hoje, ele não merece mais nem ser respeitado como jornalista sério. Que é de uma imbecilidade. Devia estar bem. Né? Só tem essa. Então ele é responsável. O cara vai escrever um blog embriagado. Não, eu estou dizendo isso, essa tem todo direito de se embriagar, mas pode escrever imbecilidade. Não tem outra explicação para o Reinaldo que não estivesse bêbado. Tem condição, né? Botou para fora todos os seus demônios. Recalques, tudo. Pelo amor de Deus. Não tem sentido. Então eu acho que. Mas, Renato, assim, a gente acompanhou a Folha, eu acompanhei e li as matérias. A gente podia até ficar enojado. Né? Podia estar enojado, mas não estava ainda no governo.
não tinha chegado ao governo. Podia até, assim, vamos ver se a gente consegue chegar ao governo. Na hora em que derrubou o ministro, pronto, chegou ao governo. Muito bem. Eu acho que esse ministro já caiu, já esse ministro já. Ainda hoje, essa operação é hoje. Ainda é ministro. Ainda é ministro. Aliás, o Bolsonaro devia aproveitar Derrube logo. e cortar esse cargo. Tira. Não precisamos mais desse cargo, dessa função aqui. É um ministério a menos. Vou tomar um general, aí fica só o outro. Eu acho o seguinte, o grande articulista do governo não era esse Bebiano, não. Era o Onyx. Mas ajudava. O Ele Onyx só podia ajudar, que tanto o presidente do Senado como o presidente da Câmara saíram em defesa dele. Mas aí o Rodrigo Maia saindo em defesa de alguém também, mas tem que ver assim. Rodrigo Maia, o Rodrigo Maia, você pode não gostar, mas ele está. Eu também gosto. Eu acho que ele tem habilidade política. É um cara que e ele está. Mas agora ele não vai ajudar o governo porque o Bebiano saiu. Não é isso. Mas ele não disse isso. Ele não disse isso. Ao contrário, ele diz: olha, a retirada do Bebiano pode atrapalhar. A preocupação dele é com as reformas. Pode atrapalhar. Tanto que o governo todo ficou com medo. Os militares se reuniram, o Onyx também foi atrás, o Rodrigo Maia, o Alcolumbre, olha, vamos deixar para lá. Não, agora é fato consumado. Nós estamos falando de a crise, como a crise chegou ao governo. Porque se a crise não tivesse chegado ao governo, não teria havido nem essa movimentação toda. Mas, Renato, você que gosta de Oscar, de filme, você viu Berlim? Não. Mas vai assistir o Marighella, com certeza. Não. Olha só. Não, só pegando você agora me deu ontem eu estava... Deixa eu trazer essas duas informações que tu fala. Primeiro, fizeram do Marighella um negro, né? Que é para juntar, né, aquela narrativa de que o grego foi vítima de uma perseguição. O seu Jorge. Como cantor, vai lá, né? Negro, né? Eu imagino, eu não vi o filme, né? Mas eu acho que... Como é que bota um cara para ser? Um cara que é cantor vai ser... Só na cabeça do Wagner Moura, que é um excelente ator, né? Pode ser um bom diretor. Uma coisa a gente separa a arte, né? O seu talento daquilo que ele pensa. A outra coisa é usar um dinheiro, né, aí para fazer uma narrativa, parte dela mentirosa, mas como todos os filmes têm realmente muito de ficção, né? Primeiro, botar um negro para mostrar para o mundo, né, que o Brasil tem essa coisa contra o negro. Marighella não era negro. Esse nome Marighella jamais seria de um negro, mesmo porque acho que é ascendência italiana, né? Marighella deve ser italiano, né? Então, bota um negro para mostrar para o mundo, para queimar a imagem do Brasil no mundo, para dizer que o Brasil persegue os negros. Assim como dizem, né, que os homicídios são muitos e os negros é que morrem. Os jovens também. Então, os bandidos teriam alguma coisa contra os jovens, né? Aliás, tem um artigo bom hoje do Rodovalho falando sobre homossexuais. Filho de imigrante italiano. Italiano. Como é que seria negro? Né? Não é afrodescendente, é italiano descendente, tá? Então, ele dizendo porque assim... tinha miscigenação com a mãe dele, que era baiana, e ele nasceu... Ele era, digamos assim, era pardo. Já para passar para você, né? Foi o grande vencedor lá de Berlim, foi um filme israelense, o Sinônimes. É ótimo, exatamente como a seleção. Aí, o que é que diz aqui o repórter está hoje no Estadão, quem quiser lá? Muita gente, na própria imprensa internacional, chegou a interpelar o diretor do evento, Dieter Koslik, para saber por que Marighella, de Wagner Moura, passou na competição, mas sem concorrer. Você pode me explicar isso? Como é? O Marighella, né? Vou repetir. Muita gente na própria imprensa internacional chegou a interpelar o diretor do evento, esse cara lá, o Dieter Koslik, para saber por que Marighella, de Wagner Moura, passou na competição, mas sem concorrer. Só para explicar, quando os filmes vão para lá, eles passam por uma competição. Os filmes se inscrevem, aí tem uma mesa lá, né, que vai ver quem são os filmes. O Marighella não passou por esse filtro. Foi esse rapazinho, o Dieta, que botou lá porque quis e acabou-se. Como é que pode? Por quê? Porque tem grupos... Qual é a ideia? Porque tem grupos internacionais, inclusive dentro da ONU, esses grupos de direitos humanos, tá entendendo? E você me dá a oportunidade. Ontem, eu estava... Dois detalhes, eu estava assistindo o Telecine e entre um filme e outro, eu assisti ontem Spotlight, revi,
E vários outros filmes interessantes. Engraçado, também estava vendo Spotlight. Spotlight, viu outro Spotlight, viu o Sorriso da Mona Lisa. Vou falar nisso, um padre... Vi até o do dinossauro, passou. Pois bem, aí, no intervalo de outro, passa aqueles programetezinhos, telecine. E um dos programetes que entrou foi exatamente do filme do Marighella. E é impressionante como a narrativa é esquerdista. E o filme é mentiroso. Eu digo aqui, com a autoridade de quem entrevistou o autor do livro, o Magalhães Neto, no qual se baseou o filme. E na entrevista que eu fiz aqui, no Questão de Ordem, eu, antes de entrevistá-lo, dei uma leitura rápida no livro, e eu tenho uma capacidade de fazer uma leitura dinâmica, admirável, mérito meu, eu consigo ler muito rapidamente. Eu notei que o livro faz uma apologia de um herói. E eu questionei ao escritor, eu digo, o teu livro é interessante, ele resgata a história dele, do início, Pererei, Parará, a filiação dele ao Partido Comunista, aos ideias. Mas em nenhum momento você coloca aqui no teu livro, e esses documentos existem, eu te perguntar, por que essa omissão? Porque a opção do Marighella era não para restaurar a democracia, isso é uma mentira. Ele queria estabelecer no Brasil uma ditadura do proletariado, nos moldes do regime de Cuba e da União Soviética, nos moldes de regimes ditadores despóticos, como era a ditadura dos irmãos Castro e do Stalin na União Soviética. Foi um genocida contra seu próprio povo. Por que o senhor omitiu isso? Outra, por que o senhor omitiu documentos da Aliança Nacional, a ALN, Aliança Libertadora Nacional, que era a organização terrorista criada pelo Marighella, e que num dos documentos ela preconizava, depois da derrubada do regime e a instalação da ditadura do proletariado, iria fuzilar todo o alto comando do Exército Brasileiro. Está lá no documento da ALN, que é de conhecimento público. Até mesmo um documentário que passou aqui no Canal Brasil mostrou isso. Eu perguntei, por que você não botou isso no livro? Ele disse, não, porque eu considerei isso irrelevante. Irrelevante? Irrelevante? Aí ontem eu vejo uma propaganda desse filme mentiroso, que eu já ia destacar, você bota o Seu Jorge como Marighella, um negro. Primeiro ele não era negro, aí começa a jogar mentira daí. Já começa a disfarçar, né? Porque quer exatamente colocar, empichar o combate, além de ser um líder revolucionário, um negro, né? Ele não era líder revolucionário. O Marighella comandava uma organização terrorista de uns 20 gatos pingados, não tinha a menor inserção na massa. Por isso que o Carlos Prestes considerou esses movimentos da luta armada uma irresponsabilidade, uma inconsequência, que o Carlos Prestes, na época, dizia que os partidos comunistas tinham perdido a massa e não tinha sentido você fazer levantes isolados do conjunto dos trabalhadores. A visão do Carlos Prestes foi essa. Por isso que o Partido Comunista Brasileiro nunca participou disso e o Prestes foi para Moscou e se exilou lá. Porque ele disse que isso aí não ia levar a nada. Ia levar em mais recrudescimento das forças de repressão. Porque um ato da... Como de fato aconteceu. Porque se eles faziam por um lado, a repressão fazia pelo outro. Era uma guerra que se estabeleceu. E esses grupos, esses grupelhos, que eram completamente isolados da sociedade, não tinham apoio da sociedade, não tinham apoio de nenhum segmento, até porque eles eram marginalizados, não tinham acesso aos veículos de comunicação, não conseguiam falar com o grande público, eles ficaram isolados e foram todos sendo desmontados pela repressão policial daquela época. A guerra era essa, o contexto era esse, não tem heróis nem vilões. É um momento que o Brasil, inclusive, deve até se arrepender de como chegamos àquilo. O fato é que chegamos e aconteceu. Não há vilões, não há heróis. Querer transformar o Marighella num herói brasileiro, isso é uma deslavada mentira e uma forçação de barra contra os fatos. Ele foi um guerrilheiro que tomou a iniciativa, problema dele, de achar que ele e um grupo de 10 pessoas poderiam subverter a ordem política reinante do Brasil e instalar uma ditadura do proletariado, uma ditadura de esquerda, e pagou o preço. Ponto. Em qualquer levante, qualquer conflito, em qualquer parte do mundo, o conflito teria terminado de uma forma ou de outra. Ou ele ganhava, ou ele perdia. E ele perdeu porque não tinha como ganhar. Estava completamente isolado da massa. Agora, querer dizer que o Marighella é um herói nacional, que queria restaurar a democracia do Brasil, isso é uma mentira. Nunca foi o objetivo deles. Dito por eles mesmos. Que o Gabeira já disse isso não sei quantas vezes, que era do MR8.
Momento fofoca. Então, não dava. Então, eu lamento que o Brasil mais vai ver pagar um mico. É por isso que o cinema nacional não é levado a sério, André. Porque o cinema nacional é isso aí. Ganha dinheiro para fazer uma baboseira com esse filme do Marighella. E vários filmes do Brasil estão lá, né, no Berlim. E a gente está falando aqui do Marighella, né? Quando eu falei do Momento Fofoca, para quem queria saber onde estava Jean Willis, estava lá no filme e recebeu um beijo carinhoso, um abraço afetuoso do nosso querido Wagner Moura. Né? Lá na estreia do filme? Na estreia do filme, do lançamento lá do filme, né? Eu gosto das porno chanchadas, Renato. Renato, você... Planta carnívora, né? Planta carnívora. Como é que é, André? Não vai Aliás, comer? um dos maiores momentos do cinema brasileiro era as porno chanchadas, que pelo menos levavam um pouco aos cinemas e dividiam o pouco das salas com o cinema americano. Foi a primeira vez que o cinema brasileiro chegou a botar até mais gente do que o cinema americano. Foi em filmes como A Dona Flor e seus dois maridos, da belíssima Sônia Braga, e aquele famoso do Nelson Rodrigues, Paulo Célia Santos, do Negão lá. A bonitinha mais ordinária. Como é que é? Você não vai nem fazer uma advertência ao Renato, não? Cara? Você deu uma pauta para ele, o cara não foi, cobriu o Haddad aqui em Fortaleza. Rapaz, cara. Que coisa patética, É um absurdo, né? Que coisa patética. A Luiziane... Aliás, eu não estou sabendo notícia nenhuma, me atualize. Pois eu vou atualizar. O Haddad disse o que... Cuecão, todo mundo junto. O Cuecão estava lá também. Estava lá. Pai d'égua, né? Ainda foi tocar o Haddad, que sabe tocar guitarra. O Jaiminho tocando guitarra. A Luiziane no vocal. Mas esse encontro foi depois do meio-dia, né? Porque segundo o professor Vila, o Jaiminho dorme a manhã toda, que é preguiçoso demais. Foi à noite. Ah, foi à noite. É porque de manhã ele dorme, ele só dorme. Ronca, diz que ronca, que é uma beleza. E diz ao professor Vila, da Jovem Pan. Pois bem, ele Sim, disse que não tinha nada, né? Porque, na verdade... Lula livre e tudo. Ele disse que... E o Lula foi libertado depois disso? Fazer contra Lula a está reforma. preso, babá. O que ele disse lá é que o Haddad, que o Bolsonaro era um Temer piorado, inclusive na reforma da Previdência. Ele diz lá, olha como é que o menino diz o texto, né? Fernando Haddad, segundo colocado nas eleições, se fosse com o Bolsonaro tivesse perdido, era assim, Bolsonaro, candidato derrotado nas eleições, né? Aqui já é candidato segundo todos os reformas. Inclusive, diz que o que o Haddad diz? Que o Bolsonaro é piorado, inclusive na reforma da Previdência. Reforma piorada. Aí o repórter perguntou, o que você acha então da reforma da Previdência? Não posso dizer muita coisa que eu não li ainda. Entendeu? Ele disse que o Bolsonaro é um Temer piorado, inclusive na reforma da Previdência. Mas se ele não leu a reforma... Aí ele disse que não leu a reforma logo em seguida, quando perguntado pelo repórter, que o repórter disse, então faça aí uma crítica à reforma. Não posso fazer porque eu não li ainda. Então também não pode comparar muito irresponsável, né? É por isso que ele não vai ser líder de coisa nenhuma. Né? Não vai ser líder de absolutamente nada, muito menos desse fragmento que ainda resta da esquerda brasileira. O Haddad é advogado. Olha o que ele diz mais na frente. De acordo com o ex-candidato, não se tratam apenas de denúncias, mas de provas em estado muito avançado. Negócio dos laranjas. Não tem sequer um inquérito ainda. Como é que tem prova em estado avançado? Tem evidências, tem indícios de que houve irregularidade. Porque uma pessoa recebeu de muito dinheiro e não teve votos. É um indício. Puxa, o que é que aconteceu aí? Tem que investigar realmente. Mas daí a dizer que há um estado avançado de provas. E outra coisa, Renato, não vai dar em nada. A legislação eleitoral brasileira é muito frouxa nesse aspecto. Nunca ninguém foi punido por causa disso daí. Embora essa lei que deu a dar cota das mulheres seja recente, de 2017, que obriga a dar dinheiro para as candidaturas femininas. Pois é isso aí. Aliás, eu estou abrindo aqui, eu estava olhando aqui, dando uma olhada na Wikipédia, o que é que a Wikipédia tem sobre essa questão da luta armada no Brasil. E confesso que o material é até razoável. A posição dos diversos partidos, do Partido Comunista Brasileiro, que se colocou contra ao que ele chamou de aventura, né? Inclusive contra a posição do PCdoB, que levou um bocado de jovem para morrer lá no Araguaia, sem menor condição, um bocado de menino, que aprenderam a dar 3 tiros para enfrentar militares treinados. Isso é de uma inconsequência, de uma imbecilidade total, respeitando os contextos. Eu estou só querendo
que essa questão da luta armada no Brasil, infelizmente, isso é um assunto que as novas gerações estão nem aí para isso. Eu tive pela minha filha, pelo meu filho, que são de uma nova geração, 30 anos, 24 anos, não estão nem aí para esse negócio, nem a importância de uma 64. 64 ainda tem alguma repercussão na nossa geração e na minha, né? Que entrei na universidade em 78, 79, pegando ali a abertura, aquele negócio todo, tá entendendo? A reorganização das entidades estudantis, processo que eu participei. Ainda na nossa cabeça ainda tem alguma relevância. Para essa juventude, zero. Para o Brasil hoje, zero. Sabe qual é a importância de Marighella ou da luta dele para o Brasil hoje? Zero. O brasileiro quer hoje, sabe o quê? Eficiência na gestão pública. O brasileiro quer um governo que resolva o problema do desemprego, quer um governo que resolva o problema da violência urbana. A gente quer um país para se viver melhor. Ponto. Marighella, querer desenterrar o cadáver do Marighella numa época dessa, meu Deus, que desperdício de energia e de dinheiro. Tá bom. E esse sobrinho do Bolsonaro, hein? O que é que vocês acham? O tal do índio, né? Sei quem é. O Bolsonaro... É irrelevante também. Não é irrelevante, não. Não é relevante. Ele comete até um crime. Um funcionário que não é nomeado do governo federal assiste a reuniões... Tem crachá. Reuniões privadas. Tem crachá. Então, Isso é crime. Algum ministro, o senhor faz lá, não, o senhor sai daqui. Isso daí é mais um do Carlos Bolsonaro. Ele é primo irmão do Carlos Bolsonaro, muito amigos, e é tido como um olho do Carlos Bolsonaro dentro do governo. Concordo com o André. É muito estranho um cara que não é do governo participar de reuniões estratégicas com ministros, com gente do Exército. O pessoal não se sente à vontade com quem não ser do não governo, é que nomeia o rapaz. Nomeei, aí não tem nenhum problema. Não me deu um cargo lá para ele. Sem assim nomeação, como... ele não pode participar. Pois é, isso aqui é o grande drama. Outra, saiu na Folha de sábado, na capa, e foi manchete de página a seguinte chamada: jornalista é alvo de 59 ações por danos morais no Ceará. Engraçado que essa matéria não sai aqui. É manchete, chamada de capa da Folha de São Paulo, é manchete de página, e aqui na imprensa cearense não sai nada. Autor de reportagens sobre fraudes em avaliações educacionais em Sobral, o Wellington Macedo foi alvo de 59 ações movidas por diretoras de escolas. Todas elas têm o mesmo pedido de indenização e o mesmo advogado. E a Abrage soltou uma nota, né? Está aqui, manchete de página. Explicando, esse jornalista ele denuncia que os números ótimos da educação pública em Sobral revelam-se uma fraude. Ele diz que foi tudo programado com classes que foram preparadas especialmente para fazer as provas que deram à educação de Sobral esse nível de excelência. Não, ele diz que isso é uma o mais grave, isso aí acontece, diz até que tem nas escolas privadas, mas o mais grave é você pegar alunos e fazer prova por outros. Aí é fraude mesmo. Porque aí você, não é só isso, que deve estar previsto no Estatuto da Criança e do Adolescente. Você está ensinando para uma criança que fraudar é uma coisa normal. Amanhã, essa pessoa está fazendo prova para passar no concurso por outras pessoas, né? Que a Polícia Federal de vez em quando pega. Então, nas matérias dele, tem criança dizendo que fez prova por outras crianças que tinham baixo desempenho. Então, para não diminuir, e ele é tido como uma grande coisa que está fazendo. Olha, você está fazendo pelo bem da escola. E não é só isso, e não é só Sobral. Muitas cidades, pelo menos 3 cidades que ele investigou, há um número exagerado de laudos. Então, a criança tem um baixo desempenho escolar, ele taca laudo. Tem lá um cara dizendo, taca laudo é uma expressão até. Vocês ficam só nessa, taca laudo. É o quê? A criança tem baixo desempenho, aí um médico dá um laudo para dizer que aquela criança tem problemas mentais. E, portanto, ela não pode fazer prova. Então, se não faz prova, ela não diminui, não baixa a média. E teve um caso específico de criança que tinha com o laudo, a mãe foi orientada, ela foi a um outro médico, pagou lá para o médico, e o médico ainda fez uma esculhambação na escola. Diz, olha, esse menino tem plena capacidade de aprender. Se ele não aprende, é porque a escola não está tendo a capacidade de ensinar.
Então, isso realmente tem que ser investigado. Agora, Aí o que aconteceu? Por que o Ministério Público do Estado do Ceará, até agora, tomou uma Então, providência já abriu tem uma investigação o que eu nisso? sei, a Polícia Federal já está no caso. Pois é, mas o Ministério Público do Estado Lamentavelmente. lamentavelmente. Nada faz. E assim, e aconteceu o quê? Estão tentando 59 diretoras de escola, cada um abriu uma ação. Lembra duas outras ações, uma contra a jornalista Elvira Lobato, da Folha de São Paulo, quando ela fez matérias denunciando irregularidades na Igreja Universal do Reino de Deus. A própria igreja instruiu que vários dos seus membros abrissem ações contra a jornalista em vários locais do país. Imagina, ela tinha que se deslocar para vários... Não trabalhava mais, a não ser responder essas ações. Houve outro caso, no Gazeta do Povo, um jornal de Curitiba, em que fez matérias sobre os penduricalhos e o salário de juízes. Então, vários, aqui é mais grave, que são operadores do direito, juízes, promotores, vários deles entraram com várias ações individuais contra os jornalistas. Nos dois casos, tanto de Curitiba quanto da Folha de São Paulo, a justiça deu ganho de causa para os jornalistas. E aqui o que aconteceu? Ajudando o jornalista. Quando é que esse cara ia sair numa chamada de capa da Folha de São Paulo, numa manchete de página da Folha de São Paulo? E vai ser um happening. Está marcado para o dia 19 de setembro, 59 pessoas lá numa audiência única, né, para reunir isso daí, contra o jornalista. Em vez de vir investigar em Sobral, vai ser lá em Sobral, na Justiça de Sobral. Então, tem que ser investigado isso, só lamento que o Ministério Público do Ceará não tenha aberto nenhuma investigação. Denúncia gravíssima. A Polícia Federal está se envolvendo porque envolve provas federais daquele SPAES, não sei o que é uma prova federal que averigua... SPAES é local, é o IDEB. É o IDEB, que é uma prova federal. Se investigue isso, o Ministério Público do Ceará devia ter aberto uma investigação, porque essa denúncia não é de agora, ela não é nova. Faz tempo que ela existe. É isso aí, 6h54, 6h53. Ouvir rapidamente os ouvintes. Dá para botar pelo menos 3 ouvintes. Vamos lá, quem ligar agora, liberando as linhas, qual é o telefone de Saldanha? 6h53 agora. 32449449. Vai, 3244. Liga aí, bota no ar. 9449. Alô? Alô, Renato. Oi. Diz aqui o seu relato, meu filho. Diga lá, meu amigo. Bom dia a todos. Bom dia. Meu filho, eu queria só que você contasse a real e verdadeira ação desse priminho lá do Carlos Bolsonaro dentro do Congresso, mano. Não sabe não qual é? Já falamos aqui. É a pederastia, macho. Coisa que o pai dele... Pederastia, não? Sim, procura saber que você sabe. Ele mora com o primo dele há 12 anos lá no Copacabana, cria um puldozinho, entendeu? Então a raiva do presidente, todinha com relação a esse pessoal da pederastia, é justamente o recado que ele manda pro filhinho dele. Um rapaz que se mete em tudo no governo. E bota um você está insinuando que o filho do Bolsonaro é boiola, que você está dizendo aí. Ele é mesmo. Não ouvi falar nisso, não. Mas todo mundo sabe, a gente sabe muito pouco, porque o senhor fala, todo mundo sabe. Todo mundo. É uma responsabilidade que você está dizendo. Eu, por exemplo, não sei, o André não sabe, e o Renato, nós vamos pegar de surpresa com a sua informação. Mas se for, não, todo mundo sabe, eu não sei. O André aí, o André é um herói em cima de você, que você não deixa ele falar, cara. Tá bom, meu amigo, tá bom, você já falou. Ok. Agora dizer que o William é federal. Não dizer que todo mundo sabe. Agora todos não sabem disso, não. Aliás, ele pode até estar certo, mas ele dizer que todo mundo sabe. Até hoje, nenhum alguém precisa. Quem ensinou isso, né? É preciso ter responsabilidade. Pitbull é viado, só faltava essa. Se for viado, é uma escolha sexual dele, mas isso não sai em canto nenhum, só esse rapaz que sabe. Alô, quem fala? Bom dia, Mário Mais de Volta. Ô, Mário. Meu caro Renato, é o seguinte, sobre esse negócio do Laranjal, eu pergunto, há indícios muito fortes de que esse dinheiro foi desviado do Laranja para financiar a campanha de outros candidatos, do próprio partido, da coligação. Então eu pergunto, já que há indícios tão fortes, se for provado mesmo, não seria caso de cassação do mandato desses candidatos que foram eleitos com o dinheiro do Laranjal, não, Renato? Com certeza. É um absurdo isso, Renato? Pelo amor de Deus, é demais, não é? Valeu, então, meu amigo. Gostaria de ouvir aí a sua... É isso mesmo, mas lamentavelmente só que as a ações eleitorais demoram, viu, meu amigo? As ações eleitorais demoram 2 anos, é metade do mandato. Não, tem dois aspectos. Uma é demora para julgar. A outra é o tempo rápido, mínimo. Você tem só depois de eleito, você tem no máximo 15 dias. Se não foi feito isso, adeus. Não é mais tirada
o mandato do... Mais um ouvinte, tem gente ali aí? Alô? Bom dia, Fernando, André e Luciano. Oi, Miranda, diz Miranda. Oi, tá tudo bem? Esse aí devia ter sido era cortado da primeira frase que pronunciou, ele que achava do filho do Bolsonaro. Mas ele fez nossa, ela é viado, ele tá dizendo aí. Devia ter sido cortado logo na primeira frase. Então, outra coisa. Sim. Carlos Marighella durou foi muito, porque ele foi assassinado em 1969. Foi. Depois de 5 anos depois que os militares tomaram o poder, que era um bandido. Outra coisa, me permitam dizer, esse Lauro Jardim, a ética está dizendo que vai afastá-lo, que não merece ética nesse caso não, viu, Caríssimo? Sim. Me permitam dizer, esse Lauro Jardim é um bandido vestido de jornalista, porque o que ele fez com o presidente Michel Temer foi um canalha. É verdade, é verdade. É toda a prova. Então, aliás, com o presidente Michel Temer não foi só Lauro Jardim que é bandido, não. Bandidos porque sangraram o país, como Rodrigo Janot, como alguns bandidos da Polícia Federal, naquela história da carne fraca, que faltou material para embalagem, e disseram, bota papelão. Aí os bandidos da Polícia Federal rasgaram, como se estivesse misturando papelão na cara. Inteira razão, amigo, inteira razão. Fala, O que eu Miranda. quero dizer, Caríssimo, para terminar, é que esses mesmos bandidos, alguns bandidos que sangraram o país, querendo ferir o presidente Michel Temer, estão querendo se surgir agora para fazer o mesmo com o presidente Bolsonaro. Mas com a ajuda, com a proteção do soberano, esses bandidos não conseguirão. Amém. Valeu, meu amigo. Aí, tá aí. Ele tocou bem essa história aí do Lauro Jardim, porque o Lauro Jardim já tinha feito aquela sacanagem com o Temer que a gente denunciou aqui, e eu, particularmente, na época, saiu a denúncia, eu queria ouvir a gravação. Ele não ouviu, disse o nome de alguém, ele disse, sabe que recebeu um áudio superior. Tem? Tem ainda aí? Um? Não, tá amanhã. Tem mais um? Então vamos fechar. Alô, quem fala? Tem não. Amanhã tem mais um programa. O André, no finalzinho do programa, morreu o Toninho, rapaz, o mascote do Em Casa, aquele que entrava com a estátua do Padre Cício. Todo jogo do Em Casa ele entrava. Toninho morreu. Ele andava assim. Ele Qual a idade do Toninho? Toninho morreu, rapaz. Ele morreu domingo ontem, enquanto caminhava pela Rua da Conceição, em Juazeiro do Norte. Antônio Pedro da Silva era o conhecido Toninho, que entrava sempre nos jogos de casa com a estátua do Paulo. Ele teve um mal súbito enquanto caminhava na rua. O Icasa e a Associação Desportiva do Icasa publicou na sua rede social, vá com Deus, Toninho. Não tem, a matéria de Alvarez não diz a idade dele. Mas era um homem para mais de 60 anos. Beleza. Grande abraço, amigos. Grato pela audiência. Um forte abraço e até amanhã, com a graça de Deus. Vem aí, primeira hora. Tchau. Até mais. Agora.